Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Hoje, no primeiro Porque Sim Não é Resposta da Semana, falamos de um e-mail de uma ouvinte, de uma mãe, cujo filho de 2 anos não gosta de estranhos. Já vamos aos pormenores desta história, mas antes, Eduardo Sá, olá, boa tarde. Isto é comum? Acontece muitas vezes? Olá, Judite. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. É comum, é muito comum, Judite. A maneira como as crianças se sintonizam com estranhos depende muito da forma como sentem os pais capazes de lidar com essa realidade sem sobressaltos de maior. Quando as crianças sentem ali um certo tremelique, às vezes basta isto, no olhar da mãe ou no olhar do pai, é natural que não lidem com estranhos com aquela desenvoltura com que nós esperamos que o façam. As crianças não acham uma graça por aí além aos estranhos, despertam-lhes curiosidade, mas despertam porque antes elas, pelo canto do olho, tiram as medidas ao fundo dos olhos dos pais, e se no fundinho dos olhos dos pais estiver qualquer coisa do género, vá, avança, ser simpático, diz bom dia ao senhor, sorri, outras coisas do género, elas vão. Se sentirem que há ali uma expectativa, às vezes é só isto, uma expectativa da mãe ou do pai, do género, e agora como é que ele vai reagir? Bom, aquele olhar levemente tenso, às vezes basta que seja muito levemente tenso, da mãe ou do pai, é quase sinónimo para que elas depois se encolham e não tenham a simpatia que os pais, no final de contas, esperam que elas tenham. Esta ouvinte diz-nos que o filho, que tem 2 anos, tem essa dificuldade com os adultos, mais com os adultos, mas também quando há crianças pequenas ele não vai brincar com elas. Será só timidez? Não, Bruno, veja, habitualmente esse tipo de manifestações são muito comuns nas crianças que são filhas únicas e que, portanto, nessas circunstâncias têm tanta mãe, tanto pai, às vezes, na realidade, sobretudo, tanta mãe, que a determinada altura, sem que os pais, obviamente, se deem conta, expõem-nos pouco ao contacto com os estranhos, sejam crianças, sejam de alguma forma crescidos. Às vezes são crianças que ficam um bocadinho à espera que o mundo venha ter com eles e que seja capaz de os seduzir e seduzir e seduzir quase ao pormenor. E nessas situações, de facto, num primeiro momento ficam inseguras, e inseguras significa meias à defesa, com um olhar desconfiado, tudo aquilo que no final de contas a mãe ou o pai esperam que elas não tenham, porque esperam simplesmente que sejam simpáticas e que deem um arzinho da sua graça, mas esse é o comportamento habitual das crianças pequeninas, que têm uma proteção muito, muito grande e que, sem os pais darem conta, estão tão habituadas, mas tão habituadas a terem ali sempre uma almofada ao lado delas para que tudo aconteça dentro do que é razoável, que quando há um fator novo e que era suposto ir em direção às pessoas, de braços abertos e de sorriso rasgado, às vezes ficam ali até um bocadinho antipáticas atrás das pernas da mãe ou do pai, quase como quem diz, tirem-me deste filme. Habitualmente os pais ficam muito embaraçados. Habitualmente o que os pais dizem é, bom, olha, com um sorriso amarelo de preferência, olha, ela habitualmente não é assim e habitualmente não será dentro do perímetro das relações que ela conhece. Mas o que é facto é que os pais depois não podem ser tão condescendentes assim
com este tipo de comportamentos, porque quanto mais a forem protegendo de se dirigir ou de interagir com outros fora daquele círculozinho mais apertado onde ela se movimenta habitualmente, mais vão criando um problema. Portanto, não há crianças que sejam genuinamente tímidas. A timidez é ali um vício de forma que se vai aperfeiçoando com estes incidentes, que às vezes são mesmo incidentezinhos pequeninos do desenvolvimento e que depois dão este tipo de configuração, mas sejamos razoáveis. Isto resolve-se bem, resolve-se facilmente. Há aqui um pormenor, é que esta criança anda na creche desde os 6 meses. Já podia ter desenvolvido outro tipo de forma de lidar com os outros? Osdite, sim, mas nós, sem estarmos de dedo esticado para ninguém, porque obviamente a intenção, como compreendem, não é nunca essa, mas a maneira como as crianças se autonomizam tem muito a ver com o modo como os pais as dão a autonomia. E muitas vezes os pais, sendo pessoas ótimas, não são boas, são mesmo ótimas, às vezes têm ali algumas pontinhas de insegurança e, portanto, por um lado querem muito que elas se autonomizem, mas às vezes ficam ali num ai Jesus. E este ai Jesus é quanto basta para que uma criança fique um bocadinho fragilizada, quase um bocadinho insegura e depois não vá a jogo com a mesma determinação. E evidentemente que quando tem este tempo todo de interação com outros meninos era suposto que isto se desse de uma forma completamente diferente. Mas o que é também importante é que muitas vezes na infância, na melhor das intenções, às vezes em vez de puxarem as crianças para um desenvolvimento, os próprios jardins entendam que é um desenvolvimento mais desempoeirado, mais saudável, mais vivaço na relação de uns com os outros, às vezes adequam-se eles mesmos a estes vícios de forma e depois, sem querer, tentam amparar estas crianças com este tipo de reações e quanto mais amparam, mais vão tornando estável uma característica que em condições normais não seria assim tanto, seria um bocadinho mais lábil, mais transitória e que mais volta, menos volta, obviamente deixaria de existir. Agora, o que é muito importante é que os pais, ninguém está a pedir que os pais sejam imperativos, austeros, tirânicos e outras coisas do género, mas os pais têm que pôr uma certa firmeza na maneira como lhe dão sempre um empurrãozinho no rabo para que elas de facto façam esse tipo de interação com os estranhos, porque se não o fizerem, e muitas vezes os pais ficam à espera que parta das crianças a iniciativa para o fazerem, e não o fazem por maldade, fazem um pouco naquele registro do género, pronto, vamos à boleia dos ritmos do nosso filho e tudo se resolve. Mas depois o equilíbrio entre aquilo que são as características dele e aquilo que é suposto que uma criança saudável tenha no contexto das relações com os outros não pode depender só daquilo que são as dificuldades ou as facilidades de uma criança num determinado momento. Os pais têm que pautar um bocadinho o ritmo e, portanto, nestas circunstâncias precisa de uns empurrõezinhos para que progressivamente se vá desinibindo. Os primeiros empurrõezinhos, fique claro, não vão logo correr bem. É natural que tão depressa corram bem como a seguir aquilo deu uma atrapalhada das boas, mas o que é muito importante é que os pais percebam que quanto mais tendencialmente coerentes forem nesta imposição, eu ponho imposição entre aspas, porque às vezes há alguns pais que reagem mal a estas palavras, esta imposição que os pais decidam fazer no sentido de promover esta aproximação aos estranhos, não está a privar as crianças da sua liberdade, mas pelo contrário, está-lhes a dar a segurança indispensável para que elas possam ser mais livres e sem estes empurrõezinhos, às vezes elas não vão lá assim de modo próprio, a não ser que haja ali um acontecimento qualquer mais ou menos aleatório que desbloqueie, se entupa, como às vezes as mães costumam dizer, estes comportamentos. Esses empurrões podem às vezes deixar transparecer algum pânico por parte dos pais e que esse pânico passe para as crianças. Esta nossa ouvinte diz-nos que, ou dá a entender que há muitas opiniões, houve muitas opiniões de pessoas a dizerem que não é normal aquele comportamento e isto também gera essa tensão nos pais e que passa para as crianças. Compreensivelmente.
Compreensivamente, Bruno, mas quando eu o escutei a dizer empurrões, até eu fiquei, oh meu Deus, o que é que eu disse? Vamos pôr empurrõezinhos, que vai ser uma coisa mais para o suave. Sim, agora, sejamos razoáveis. Muitas vezes estas crianças parecem bichos do mato e são só crianças um bocadinho assustadas, nada mais do que isto. Eu compreendo que depois, quando os palpites começam a ser muito dispares ou às vezes muito convergentes, no sentido de dizer assim, o que é que se está a passar, é natural que uma mãe fique tão assustada que aí, quando quer que uma criança socialize, tudo corra mal, porque este alarmezinho no seu olhar fica completamente nu e, portanto, uma criança, em vez de ficar assustada, fica ali mesmo aflita. Vamos admitir, por hipótese, que este tipo de dificuldade é uma dificuldade um bocadinho mais exuberante do que devia ser e que a mãe já fez tudo aquilo que era suposto fazer e sente que aquilo está ali no impasse. Então isto funciona como uma febre recorrente. Quando a febre está recorrente e uma pessoa já fez as terapêuticas adequadas para que ela se dissipe, bom, então convém que se olhe para dentro desta criança e se diga assim, sim, isto é uma manifestação que com um jeitinho de mãe ou um jeitinho de pai vai ao lugar, ou se calhar, para além de ser só um jeitinho, vão ter ali um pacotinho de recomendações para que tudo isto se possa desbloquear, porque eu também admito que haja crianças que às vezes, quando estão muito aflitas ou em grandes dificuldades, se manifestam desta maneira e às vezes precisam ali de umas legendas adequadas para que elas e os pais fiquem mais seguros. Eduardo, hoje ficamos por aqui, voltamos amanhã com mais um Porque Sim Não É Resposta e, claro, escreva-nos sempre para eduardosá@observador.pt. Um grande abraço, Eduardo, obrigada. Até amanhã, Eduardo. Um abraço grande para os dois e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.